Fala, estudante, tudo bem? Renato Gazzo mais uma vez, de volta, e eu vou te mostrar agora uma sacada como funciona os círculos trigonométricos, tá? É bem simples, é bem prático, eu quero que você entenda antes comigo algumas propriedades, tá bom? Como é que funciona? O que é o círculo trigonométrico, tá? Vamos começar dessa parte. O que acontece? O círculo trigonométrico, ele é sempre um círculo onde ele vai ter eixos coordenados, tá? Ele vai ter um eixo x e um eixo y. Ele vai ser um círculo onde ele vai ser dividido em 4 pedaços, beleza? Nosso círculo fica dividido em 4 pedaços. Esses pedaços nós chamamos de quadrantes, tá bom? E a nomenclatura de cada um vai dar assim, ó. Você vai numerá-los, cada pedaço indo a partir do primeiro, que é esse cara aqui, é esse primeiro do lado superior direito, ele vai ser o nosso primeiro quadrante, e aí você vai numerá-lo sempre no sentido anti-horário, tá? Então você vai fazer primeiro, segundo, terceiro e quarto. Show de bola? Terceiro e quarto quadrante. Um detalhe também bem importante é o seguinte: como ele é um círculo, ele obrigatoriamente tem que ter um raio. Esse raio, né, é sempre a distância do centro, sempre a distância da origem desse círculo até qualquer ponto da extremidade. E no círculo trigonométrico, essa distância, esse raio, vai ser sempre unitário, ele sempre vai valer 1. Show? Então, ó, tá aqui, 1. Cuidado com o seguinte, pra gente ele é apenas 1, ele não tem medida, tudo bem? Não é 1 metro, 1 centímetro, é apenas pra gente unitário como referência, tá legal? Anota isso que isso é importante. Show de bola? As construções que a gente vai fazer para ângulos, tá? Dentro disso daqui também é muito simples, é muito prático e vai seguir a mesma regra da construção dos quadrantes. Lembra que você fazia sentido anti-horário? Começando pelo lado superior direito? Então era primeiro, segundo, terceiro e quarto. As construções dos ângulos vão seguir o mesmo padrão, tá? Você sempre vai começar do lado superior direito na construção dos ângulos. Então, ó, você sempre vai começar a partir desse cara aqui, dessa região, e aí você vai fazer, como você vai desenhar um ângulo, né? Você vai pegar um arco daquele círculo trigonométrico, né? Por exemplo, eu vou usar aqui vamos pensar, por exemplo, num ângulo de 30 graus. Como que eu faço esse ângulo de 30 graus? Eu vou sair desse ponto que a gente chama de ponto inicial para ângulos, beleza? Vou chamar de P0. E daí como que você constrói? Você vai sair desse cara, sempre daqui, tá? Aqui é sempre o seu ponto de partida, tudo bem? Não confunde com origem, tá? Origem tá aqui, ó. Origem é o centro do círculo, tudo bem? É onde você faz a divisão do círculo em quadrantes. Show? O ponto inicial para ângulo é esse cara aqui, tá legal? E aí como você vai fazer os ângulos? Você vai sair desse ponto inicial, sempre daqui, né? Sempre começando no início do primeiro quadrante. Então, dali você vai fazer também os ângulos no sentido anti-horário. Então, ó, vamos supor que eu queira fazer um ângulo de 30 graus. Joia? Beleza? E aí, agora, como você fez um ângulo de 30 graus, né? Ele vai ter que enxergar um arco também de 30 graus, beleza? Lembra lá da parte de circunferência, ângulo central. O ângulo é sempre igual ao valor do arco que ele enxerga. Show de bola? Então, se você tem um ângulo central que sai do centro e tem 40 graus, o arco, a fatia que ele enxerga lá na frente também vai valer em graus 40. Show? Se você vai ter 30 graus aqui, você também vai ter... Nós também vamos ter em graus o arco de 30. Show? É assim que funcionam construções, tá? Outro detalhe importante é o seguinte: como você está pegando todo um círculo, né, e está o dividindo em 4 pedaços, você vai ter que você vai ter que entender a seguinte notação: para cada quadrante, quantos ângulos ficam, né? Se tudo, lembra na ideia de circunferência, se tudo vale 360, e eu vou dividir para 4, então para cada quadrante eu tenho 90 graus, ok? Não esqueça disso, tá? E aí, ó, como é que fica? Pra cá 90, pra cá 90, tá? Renato, sempre assim, tá? Fica tranquilo quanto a isso. Outro detalhe é quando você for fazer ângulos que sejam maiores que 90, que ocupem mais de um quadrante. Repara, se eu quisesse fazer, por exemplo, 120, pensa em 120, tá? Então aqui, ó, eu já não usaria mais apenas esse 90. Eu já usaria um cara maior, porque eu teria que fazer esse 90 daqui. Lembra como é que você vai fazer 120? Volta pra cá,
P0, ponto inicial, ponto de partida, e aí você vai fazer 90 graus, e aí para 120 faltam quantos? Faltam 30, então você vai ter que fazer mais 30 graus a partir do segundo, tá? Vamos devagarinho. Fazendo 90 graus primeiro, e aí depois faltam quantos? Faltam 30, então ó, vamos supor que a gente faça 30 graus aqui. Configurando todo o espaço, fica assim, ó. 120 graus. Joia? O ar que ele enxerga, ó, é todo esse cara aqui, ó. Deu pra entender? Viu como é que funciona? Tá? Então, o ângulo de 120 graus já não habita mais, já não é um cara que pertence ao primeiro quadrante, e sim um cara que pertence onde ele já terminou. Olha onde foi o final do ângulo 120. Ó, ele foi lá no segundo quadrante, então 120 graus não pertence ao primeiro quadrante, e sim pertence agora ao segundo quadrante. Show de bola? Deu para entender? Beleza. Agora entrando na parte de construção das retas, tá? Você vai descobrir agora comigo como funcionam as retas seno, cosseno e tangente. Show de bola? É bem tranquilo, é bem simples, é só você ficar ligado. Então, o que acontece? Na reta seno, tá? Ela vai ser a reta da vertical. Lembra lá eixo x e y na álgebra, na função? Então, aqui o eixo vertical não vai ser mais y, vai ser o nosso eixo seno. Então tá aqui, ó, eixo seno, ok? O eixo da horizontal vai ser o nosso famoso cosseno. E aí vai começar a sacada. A gente vai relacionar agora os ângulos com a reta seno e a reta cosseno, tá? E aí vai criar aquela famosa tabela trigonométrica, lembra? Então, eu vou te mostrar, agora a gente vai aprender na prática como que funciona, a gente vai provar cada uma delas, bem rápido e bem simples. Show? Então, primeiro cara, o que vai acontecer? Primeiro, antes de você construir, você tem que aprender a ler a construção, tá? Como que eu faço para descobrir o seno, como que eu faço para descobrir o cosseno e vice-versa, tudo bem? Como que eu faço para determinar sem ter que gravar a tabela? O meu foco aqui é que você entenda a tabela e não a grave, ok? Nada de errado em você gravar a tabela, mas eu quero que você entenda por que a tabela existe e como que você pode lembrá-la na hora da prova de forma muito mais prática, sem necessariamente usar a própria tabela. A primeira ideia que eu vou te mostrar é a ideia de você construir o seno, você descobrir o seno e o cosseno de cada ângulo, tá? Pode ser qualquer ângulo, beleza? Vamos usar os notáveis, tá? O 30, 45, 60 e 90, tá bom? É bem prático. Se liga no seguinte, vamos pegar agora, por exemplo, o cara que vale 30 graus, novamente. Lembra que a gente tinha feito de 30 graus? Que ele ficou mais ou menos pra cá, assim, ó. Certo? Não foi isso? Então tá lá. Vou colocar ele aqui de novo, 30 graus. Então tá aqui. Qual é a sacada, Renato? Como que você vai fazer para descobrir o seno e o cosseno daquele ângulo de 30? É muito simples. Basta que você faça um passo. Apenas um passo você já consegue descobrir ou o seno ou o cosseno. Lembra que você tem que sair do ponto inicial, do P0, e aí você tem que andar sempre no sentido anti-horário, certo? Então, sair da origem, sair do P0, fazer sentido anti-horário. Escrevi o arco que eu quis, acabou, você para naquele ponto. Se eu quero 30 graus, então ó, 30 graus está feito. Você para naquele ponto. O seu ponto final, o seu ponto A. Joia? Desse teu ponto no arco, tá? Não é aqui, nem aqui, nem aqui. É no arco, tá, gente? Tudo que a gente vai fazer é em cima do arco, beleza? Então, ó, descrevi 30 graus, eu paro no ponto A. Do ponto A, você vai ter agora dois caminhos para seguir. Ou você acha o seno, ou você acha o cosseno. Qual é a ideia prática, gente? É muito simples. Se você quer descobrir, vamos fazer seno primeiro? Se eu quero descobrir o seno, se eu quero saber quanto vale aquele ângulo de 30 graus na forma de seno, o que acontece? O que quer dizer isso, Renato? O que quer dizer o seno de um ângulo? O seno e o cosseno de um ângulo é você representar aquele ângulo, aquele arco, na forma, no intervalo de 0 a 1, na reta seno-cosseno. Porque lembra que a reta, ela não é... Lembra que esses caras não são raios que valem 1? Então, se você quer descobrir o seno e o cosseno de um ângulo, descobrir o seno e o cosseno de um ângulo, nada mais nada menos é o quê? Que você pegar esse ângulo,
Você vai desenhar um ângulo no círculo trigonométrico, sentido anti-horário, independente do tamanho dele, e você vai depois ter que analisar da seguinte maneira: qual é o valor daquele ângulo, qual é o valor daquele tamanho, daquele arco, quanto que eu expresso, como que eu expresso aquele espaço angular, só que na forma de um intervalo numérico dentro de uma reta de 0 a 1. É isso que funciona, é assim que acontece, tudo bem? E aí, ó, eu quero 30 graus. Quanto vale isso na reta seno? Ou seja, quanto vale isso no intervalo da reta de 0 a 1? Basta que você simplesmente faça o caminho do seu ponto, onde você terminou o arco, e que você ande de forma perpendicular. Lembra que perpendicular são sempre caras que fazem 90 graus, certo? Então, se você tem que andar de forma perpendicular, basta que você saia do seu ponto A e ande em direção à reta que você quer, em direção à reta seno, de forma perpendicular. Então, ó, andei até a reta seno, batendo 90. Brother, é só você andar até a reta que você quer. Se você quer descobrir o seno de 30, descreva 30, faça o ângulo de 30, depois do ponto que você terminou, você vai andar até a reta que você quer. Você vai andar até a reta seno. E fim de história, beleza? Agora vai entrar a sacada. Como que funciona? Quanto vale esse valor, né? Vamos chamar de a linha. Quanto vale ele numericamente? Numericamente ele vale quanto? E eu vou te mostrar quanto que ele vale usando a ideia de triângulo egípcio. Daí você vai ficar com um ponto nesse pedaço aqui e você vai ficar se perguntando quanto vale o seno daquele cara. Daqui a pouquinho a gente responde ele. Vamos fazer o cosseno também agora, para a gente trabalhar juntos? Cosseno. Você vai pegar do mesmo ponto A e vai descer até a reta que você quer. No nosso caso agora, eu quero descer até a reta cosseno. Olha lá. Show de bola? Então, ó, teu ponto vai ser esse ponto aqui, ó. Pontinho B'. Tá joia? Então, ó, daqui até aqui, esse carinha é o valor do teu cosseno. Renato, agora como que eu faço para determinar esses valores? Como que eu descubro o valor do seno e do cosseno? Aí a gente vai usar a estrutura prática, tá? De seno e cosseno e tangente. As razões, que são as famosas razões trigonométricas, beleza? As razões trigonométricas vão funcionar da seguinte forma: seno e cosseno e tangente. Se liga só, a razão seno, o nome já diz, ela é uma razão, ela tem que ser uma divisão. Renato, divisão de quem com quem? Muito simples. Lembra, repara que você vai fazer, sempre que você constrói, sempre que você faz essa construção de desenhar o arco, botar o cosseno e o seno, você trabalha triângulos e retângulos. Percebeu? Olha aqui, ó. Quando você desce para o cosseno ou para o seno, você sempre faz triângulos, retângulos. Reparou? Ó, sempre triângulos com ângulo de 90 graus, tá? O que vai acontecer? Em relação ao ângulo de 30, a gente vai ter que ter, como ele é um triângulo retângulo, naturalmente ele já tem que ter três coisas: cateto, cateto e hipotenusa, certo? Então, é assim que vai funcionar. As construções seno, cosseno e tangente vai fazer em função do ângulo que você tem, tá? Se você quer fazer em relação a 30, você vai ter um seno, um cosseno e uma tangente respectivas para 30. Se eu fosse fazer de 60, seria um seno, um cosseno e uma tangente diferentes, beleza? Porque é o ângulo diferente, tá? Você vai entender o porquê disso agora. Então, a razão seno, ela é dada pela divisão entre o cateto oposto a esse cara, dividido pela hipotenusa do teu triângulo. Renato, como assim? Bom, você tem 30 graus. E aí agora você não vai olhar mais para o arco, tá? Você vai olhar para o cateto, beleza? Ó, você não vai olhar para o arco do círculo, você vai olhar agora para o cateto que ele enxerga, para esse cara aqui. Joia? Bom, quem é esse cateto oposto ao meu 30? Não sei quanto que ele vale, tá? Ele vale isso aqui, ele vale um pedaço X, tá? Vamos colocar assim, beleza? Porém, como a razão é cateto oposto sobre hipotenusa, bom, a hipotenusa é esse cara aqui. Gente, você está fazendo uma distância do centro até a extremidade. Isso daqui é a mesma coisa que o raio do círculo, e o raio do círculo vale sempre 1, certo? Então tá lá. No nosso caso, então, a gente vai ficar aqui, ó,
que o seno de 30 é o cateto oposto, que eu não sei, x, dividido pela hipotenusa, que vale 1. Tudo bem? Show? E aí agora você vai ficar se perguntando, né? Como que eu descubro esse valor de x aqui pra gente matar o seno de 30? E aí eu vou precisar que você dê uma paradinha aqui comigo e vamos dar uma relembrada lá em triângulo equilátero, beleza? Renato, o que tem a ver triângulo equilátero com trigonometria? Tem tudo a ver, tá bom? E aí vamos lá, bem rapidinho, o que acontece? Vamos pegar aqui o triângulo equilátero, bem de esboço, bem rápido, só pra gente analisar. Se a gente pegar o triângulo equilátero, tá? Você lembra que são 3 lados iguais, 3 ângulos iguais a 60 graus. Então, ó, eu tenho L, L e L, todos os ângulos são iguais a 60 graus, certo? E aí já usando a definição, né, usando a Ceviana altura, tá? Quando você descer uma altura no triângulo equilátero, lembra da sacada de que a altura no triângulo equilátero ela é a famosa 3 em 1. Ela é altura, bissetriz e mediana, tá? Ela tem 3 funções sendo o mesmo cara, beleza? Então, ó, vamos descer aqui só para tu ter uma ideia. O que vai acontecer? Lembra que eu falei? Ela é bissetriz, altura e mediana. Ela divide o ângulo ao meio, ela divide o lado oposto ao meio, onde a base, onde ela termina, ela divide esse lado também ao meio. E ela tem que ser perpendicular, ela tem que formar 90 graus, porque ela também vai ser a altura, beleza? Então, ó, 90 graus, divide o ângulo ao meio. Então, se você tinha 60, agora eu vou passar a ter 30, 30 e aqui embaixo continua 60. Bom, só que pelo caso 2, que ela tem que ser mediana, o lado do ao meio também fica dividido. Se antes tudo era L, agora vai passar a ficar quanto? Para cada pedaço? L sobre 2. Tá fazendo sentido para você? Tudo bem? Tá lembrando comigo? Isso aqui é propriedade, tá, gente? Isso aqui já é fixo, tá? Isso aqui já é uma propriedade existente em triângulo equilátero, tá? E aí o que acontece? Vai ser justamente a nossa construção aqui, certo? E aí, ó, você vai ter L sobre 2, né? E aí a gente vai passar a olhar apenas para um triângulo, tá? Você esquece esse cara aqui. E a gente vai olhar apenas para o lado direito, joia? O que vai acontecer? Eu vou ter um triângulo 30, 90 e 60. 30, 90 e 60. Bom, esse tu já sabe que é o cara, é o nosso famoso triângulo egípcio. Se você não lembra, eu já fiz 2 ou 3 questões da EAR usando esse conceito de triângulo egípcio e eu vou revisar com você aqui rapidinho de novo. E aí, 30, 90 e 60. Oposto a 90 é a hipotenusa, L, e o oposto a 30, ela vai ser sempre na forma hipotenusa sobre 2. Percebeu aqui, ó? Se a hipotenusa for L, o oposto a 30 vai ser sempre hipotenusa sobre 2. Percebeu? Ó, L oposto a 90, hipotenusa. Lembra que hipotenusa é sempre o maior lado. Oposto a 90, L. O oposto a 30 tem que ser metade disso. Então, se a tua hipotenusa for 20, o oposto a 30 vai ser 10. Se o oposto a 90, se a hipotenusa é 50, o oposto a 30 é 25. E assim sucessivamente. Beleza? Show de bola? E aí, ó, é assim que a gente vai matar essa construção. Se aqui eu tenho cateto e hipotenusa, falta eu descobrir um outro cateto, concorda comigo? Que é o cateto H, que é o cateto altura. E aí já para facilitar a conta, já para agilizar a nossa aula, que nosso foco não é triângulo egípcio, é trigonometria, eu já vou dar para você a resposta, tá? Que a nossa altura, ela é sempre hipotenusa raiz de 3 sobre 2. Se você não viu ainda eu explicando com mais calma essa aula, volta lá no meu canal, volta lá nos vídeos que você vai ver, tá bom? Beleza? Então tá aqui. Então a nossa altura, tá? O oposto a 60 graus, ela é justamente o que? A hipotenusa multiplicada por raiz de 3 sobre 2. Show de bola? Não vou demorar muito aqui não. Então volta pra cá. E aí, ó, fizemos a construção aqui. Então você vai provar o seno e o cosseno usando basicamente triângulo egípcio. Joia? E aí, ó, o oposto a 30 é quem? É o teu x. Quem é a tua hipotenusa? Mais uma vez, é o teu raio do círculo, que é 1, uma unidade. Joia? Bom, mas se a minha hipotenusa vale 1, quanto que vale o oposto a 30? Metade. E quanto que é a metade de 1? Meio, 1 sobre 2. Então, ó, o teu x é 1 sobre 2. Então, no seno de 30,
você vai encaixar seno de 30 é igual a 1 sobre 2. Só que esse cara ainda está dividido por 1. Sempre que você divide qualquer coisa por 1, o resultado é ele mesmo. Então, o seno de 30, deu para entender? É assim que funciona. Por isso, e aí, ó, vamos aplicar agora na reta. Bom, se esse cara aqui vale 1 sobre 2, bom, onde que ele vai bater lá no nosso ponto A', né? Que era o nosso objetivo. Bom, se tudo vale 1, né? Se todo o pedaço, né? Se a parte de cima do eixo do seno vale 1, né? Que é o raio, e o meu pedaço x vale 1 sobre 2, então ele vai bater exatamente onde? Na metade, né? 1 sobre 2 é a metade de 1 inteiro. Então, tá aqui. Esse é o nosso valor do seno, 1 sobre 2. Então, ó, se aqui é 1 sobre 2, né? Se é um retângulo, para cá, ó, percebe que você tem esse retângulo aqui, ó? Show de bola? Então, esse carinha para cá também vai ficar valendo pra gente de 1 sobre 2. E isso na reta, tá? Cuidado aí, isso é na reta. Então, ó, quando você faz 30 graus, esse é meu ponto A. Quanto que é o cosseno disso? Desce até a reta cosseno. Quanto que é o seno disso? Desce até a reta seno. A gente diz de descer, né, que é para te dar a ideia de que vai fazer uma altura, de que você está fazendo 90 graus. Percebe? E aí, quando você vai até a reta seno, formei 90. Joia? E aí, ó, esse tamanho, ele para mim é o cateto oposto a 30. Bom, se ele é um cateto oposto a 30 dentro de um triângulo retângulo, então ele é um triângulo 30, 90 e 60. Então, ele, por fim, é um egípcio. Se é egípcio, o oposto a 30, o cateto oposto a 30 é sempre metade da hipotenusa, beleza? No nosso caso, a hipotenusa é 1, metade de 1 vale meio. Por isso que o seno de 30 vale 1 sobre 2, beleza? Vamos pro próximo. E agora a gente vai pegar a nossa segunda parte, que vai ser para cosseno, beleza? E para cosseno eu já vou usar outro triângulo, já aproveitando o engate, para te mostrar uma segunda propriedade muito boa, beleza? E aí para cosseno vai ser a mesma sacada, tá? A gente vai pegar um ângulo e a gente vai descer, pegar, né, do arco que a gente desenhou e descer até o cosseno do cara que você quer, beleza? Eu vou usar agora o ângulo de 45 graus, beleza? 45 graus, feito. Próximo passo, lembra, você vai fazer um arco D, por exemplo, tá? Esse arco D, ele vai ter seno e cosseno, tem que ter, tá? Vamos estudar agora a parte de cosseno. O que eu faço? Você vai pegar do arco que você terminou, né, o ponto final do teu arco, e você vai descer até a reta que você quer, tá? Então a gente vai descer agora até a reta cosseno. Então tá lá, joia? Ok? Beleza. E aí, vamos lá, vamos usar agora raciocínio. Bom, vamos usar a cabeça. 45, triângulo retângulo de novo, 45 e 90. Se você já viu as outras videoaulas do Renato Gado, você sabe que esse cara é um triângulo retângulo isósceles, certo? Ele vai ter os catetos agora iguais, beleza? Então, ó, nossa hipotenusa, a gente já sabe que ela vale 1, ok? Esse cateto vai ser igual a esse cateto. Por quê? Ele é triângulo retângulo isósceles. Ele é 45, 45, 90. Renato, quanto vai ficar valendo cada cateto em um triângulo retângulo isósceles se a minha hipotenusa vale 1? Vamos usar uma matemática aqui bem rapidinho? Vamos lá. Ó, eu sei que a hipotenusa, nesses casos, ela vale sempre, vou chamar a hipotenusa de K, ela é sempre o lado multiplicado por raiz de 2. Lembra essa, tá? Hipotenusa no retângulo isósceles é sempre cateto raiz de 2, tá? É só pegar o cateto e multiplicar por raiz de 2. Ponto final. Jogo? E aí, ó, no nosso caso aqui, quem é a hipotenusa? É 1, então a gente vai substituir. Então agora eu vou ter que 1 é igual a um certo cateto multiplicado por raiz de 2. Joia? E aí, vamos lá. Quanto vale meu L? Você vai passar a raiz de 2 para o outro lado. Lembra? Você está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Matemática básica. Se você ainda não viu o mini curso de matemática básica, vai lá, procura no meu stories lá no Instagram que você vai ter o link de acesso, beleza? Matemática básica completa até dia 29 de março. Show de bola? Então vem, continuando. 1 dividido por raiz de 2. Renato, o que eu faço com radical e denominador? Racionalizo. Então, raiz de 2, raiz de 2. Então você vai passar a ter raiz de 2 dividido por 2. Olha que fantástico.
se descobriu que um cateto para um triângulo retângulo isósceles, para ele ter hipotenusa 1, ele vai precisar ter obrigatoriamente ter catetos iguais a raiz de 2 sobre 2. Então, ó, quem são esses caras? São esses comprimentos aqui, ó. Aqui é raiz de 2 sobre 2, que já é o nosso cosseno, inclusive. Ó, você desceu até a ponto D, quando você fez o teu arco, desceu até um certo ponto, o que é o cosseno do ângulo? É a distância do centro até a projeção desse cara, né? Que é isso aqui, ó. Então a gente já sabe que o cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Joia? Vamos fazer o seno agora também? E aí, ó, beleza. Desenhei o arco. E aí, ó, os catetos são iguais. Se esse cateto é raiz de 2 sobre 2, esse cateto também é raiz de 2 sobre 2. Percebeu? Deu para enxergar? E aí, ó, o que acontece? Como você quer... Vamos fazer agora o seno. Como eu vou precisar do seno, eu tenho que pegar o arco, né, e descer e andar até a reta seno. Eu vou bater justamente nesse ponto. Show de bola? Só que essa distância, você repara que ela não vai ser a mesma distância que essa aqui? Certo? Isso é um quadrado, tá, gente? Ó, quadrado, lá é L, 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 L. E a diagonal do quadrado, né? Dividindo 90 ao meio, 45. Show de bola? E aí, ó, se aqui é raiz de 2 sobre 2, isso é um lado do quadrado. Então, pro outro lado, o lado também fica raiz de 2 sobre 2. Então, você vai ter que tanto seno, ambos, seno e cosseno de 45, eles valem pra gente raiz de 2 sobre 2. É assim que funciona. Show de bola? Deu para entender? Eu fui bem claro, eu tentei ir bem direto ao ponto, mas não deixando de falar os detalhes importantes que eu preciso que você saiba, que eu preciso que você entenda, que são mais importantes do que você gravar a tabela em si, tá? Eu vejo muitos alunos cometendo esse erro de simplesmente focar em gravar a tabela, e aí chega na prova ele gasta tempo porque ele esqueceu a tabela, e aí ele fica nervoso e ele tem que lembrar, gastar mais tempo para lembrar a tabela, e aí ele perde mais tempo e ele fica mais nervoso. Então o meu conselho é: entenda primeiramente a construção seno e cosseno, e entenda de preferência triângulo egípcio e o triângulo retângulo isósceles, tá? Esse é meu conselho. Vale muito a pena você focar um tempinho em praticar e entender como funciona, né? E aprender de verdade esses dois caras, essas duas relações, que vai te ajudar a ganhar muito mais tempo e ter principalmente clareza nesses tipos de questão. Beleza? Show de bola? Vamos continuar? Fechando a ideia para cosseno, né? Lembra que o seno vai ser a razão cateto oposto sobre hipotenusa? O cosseno vai ser cateto adjacente dividido também pela hipotenusa. O que é o cosseno? Cateto adjacente. É aquele cara que é colado no ângulo, que se você tirar aquele lado, o ângulo deixa de existir, tá? Por exemplo, em 45, vamos pegar aqui, ó, o lado, aqui, ó, o lado OC, tá? Como que eu sei se ele vai ser adjacente ou não, Renato? Essa sacada é muito simples. Como saber se um lado é adjacente ou não? Basta você fazer essa análise. Pega o lado que você está querendo estudar e tira ele do desenho. Tira ele, cancela, apaga ele do desenho. Se você apagar o lado OC do desenho, o ângulo de 45 vai continuar existindo? Não, né? Não vai ali, ó. Não tem como existir, né? Qual é a definição de ângulo? Região, né? Espaço entre duas semirretas ou duas retas, tá? E aqui não tem outra semirreta, beleza? Só tem agora a OD. E aí ficaria impossível determinar o tamanho desse cara, né? O espaço dele. E o que acontece? Isso é adjacente. Quando você tira o lado, né? Quando você tira um lado e o ângulo não existe mais, então esse lado que você tirou, ele é o lado adjacente ao seu ângulo, certo? Beleza? Então tá. Então, ó, nosso lado OC vai ser o cara adjacente. Maravilha? Fechado. Vamos escrever aqui, né, pelo método 2, que é usando a razão trigonométrica. Cateto adjacente, cateto colado em 45, raiz de 2 sobre 2. Tá aqui. Repara que é só o raiz de 2 sobre 2 que é o cateto adjacente, hein? Ainda falta dividir pela hipotenusa, cuidado. E aí, ó, dividido pela hipotenusa. Quem é a nossa hipotenusa no nosso caso?
o 1. Sempre que você divide qualquer coisa por 1, seu resultado é ele mesmo. Então, o cosseno de 45 fica pra gente na forma raiz de 2 sobre 2. Maravilha, sargento? Beleza? Deu para entender? Viu como é que é simples? Viu como é que é prático? Tá? E aí você não necessariamente precisa decorar toda a tabela, e sim agora você vai entender a tabela. Você sabe decifrar a tabela, por que cada coisa dá aquele resultado, porque tudo ali dá cada valor, tá? E a gente vai agora para o próximo quadro para a gente preencher essa tabela e matar essa relação de forma completa. Para fechar essa ideia, falta agora só a parte da tangente, que é bem tranquilo, né? Nossa tangente vai ser dado por que razão? Tangente vai ser para a gente a razão entre o teu cateto oposto dividido pelo teu cateto adjacente. Vamos fazer com o de 45 mesmo? Ó, rapidinho. O que acontece? Seno de 45 é igual ao cosseno. A gente já percebeu isso, né? Ó, o cosseno é raiz de 2 sobre 2 e o seno é raiz de 2 sobre 2 também. A tangente é justamente a razão entre o oposto sobre o adjacente. Então, ó, vamos fazer isso aí. Ah, outra sacada para você. Se você quiser achar já direto a tangente e você não tiver, né, os catetos e a hipotenusa, você pode fazer também assim, ó. A tangente, ela também pode ser dada pela razão do seno do ângulo pelo cosseno do mesmo ângulo. Gente, cuidado, pelo amor de Deus, você não pode usar ângulos diferentes, tá? Se você está fazendo de 45, você tem que fazer a razão. Se você quer fazer a tangente de 45, você tem que usar o seno de 45 e o cosseno de 45, beleza? Você não pode usar o 30 e de 60. Não pode. Show? Mesma coisa. Quanto foi o seno de 45? Ó, seno, cadê? Tá aqui, ó. É esse cara aqui, raiz de 2 sobre 2. Então tá lá. Só que eu tenho que dividir isso pelo cosseno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2. E aí, ó, você está dividindo alguém por ele mesmo. Quanto que é a divisão de 5 por 5? De 2 por 2, de 10 por 10, de 23 por 23? É 1, né? O nosso quociente vale 1. Olha que incrível. Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Ficou claro? Então, essa é a ideia para você fazer seno, cosseno e tangente. E vamos agora matar a próxima relação.